Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus de Belém, a Belém aqui do Pará. E estamos nesse trimestre estudando Jeremias e Lamentações. Estudamos no trimestre passado a carta de Paulo aos Gálatas e Efésios. Agora vamos estudar o livro do profeta Jeremias e de Lamentações Jeremias, nas mãos do oleiro. Nesse primeiro estudo, nós iremos abordar o livro e a chamada, ou chamado de Jeremias. Na lição 2, nós iremos falar de Jeremias capítulo 7 a 10, o sermão do templo. Na lição 3, abordaremos Jeremias 11 a 17, falaremos da aliança quebrada e orações rejeitadas. Na lição 4, abordaremos Jeremias 18 a 20 como barro nas mãos do oleiro. Na lição 5, iremos tratar Jeremias 21 ao 24, falando de juízo e restauração e os 2 cestos de figo. Na lição 6, falaremos Jeremias 25 a 29, os 70 anos de cativeiro e a carta aos exilados. Na lição 7, trataremos Jeremias capítulo 30 ao 33, a nova aliança escrita no coração. Na lição 8, abordaremos Jeremias 36 a 39, o rolo do livro, Jeremias preso e a queda de Jerusalém. Lição 9, abordaremos Jeremias 42 ao 51, juízo contra as nações vizinhas e a queda da Babilônia. Lição 10, Jeremias 52, o estado caótico de Jerusalém e de Judá. E as últimas 3 lições falaremos do livro de Lamentações. Lição 11, Lamentações 1 e 2, um livro valioso. Lição 12, Lamentações 3, 21 a 66, trazendo à memória o que dá esperança. E, finalmente, lição 13, Lamentações 4 e 5, Lamentações coletiva e oração confiante. Essa revista é comentada pelo pastor Adilson Rangel. E nós vamos, então, entrar na primeira lição falando de Jeremias, capítulo 1, o livro e o chamado de Jeremias. Vamos ler, então, Jeremias, capítulo de número 1, onde lemos assim. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim, no ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou como uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança.
Porque aonde quer que eu te enviar, irá, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convosco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Que texto maravilhoso! Aqui vemos o chamado divino na vida de Jeremias. Ainda jovem, Deus o chamou. Na verdade, Deus diz que o escolheu ainda no ventre de sua mãe. Deus é aquele que capacita aqueles que ele chama para o ministério. E o propósito da chamada de Deus, podemos abordar também o propósito de Deus nos chamar para esta obra. Amém? Vamos então ao início da nossa lição, falando do texto 1, o estudo 1, Jeremias capítulo 1, o livro e o chamado de Jeremias. O texto áureo se encontra em Jeremias 1:7. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falará. Jeremias 1, verso 7. A verdade prática é que Deus escolhe e capacita aqueles que ele chama, independente de suas limitações humanas. Nesse texto, nós estudaremos o chamado de Jeremias. Quem era Jeremias? A escolha divina. A relutância de Jeremias. No texto 2, iremos falar da capacitação divina, a palavra de Deus na boca do profeta, a missão de Jeremias, a missão de edificar e de derrubar. E no texto 3, as visões que Jeremias teve, tanto da vara de amendoeira, quanto da panela ao fogo, quanto a proteção divina. E terminaremos com a aplicação pessoal. Vamos então à introdução
do livro de Jeremias apresenta aqui uma mensagem poderosa sobre o juízo divino, mas também destaca a fidelidade de Deus, que se mostra decidido a restaurar o seu povo. Ensina que a verdadeira esperança está na aliança estabelecida por Deus, que haveria de cumprir plenamente em Jesus Cristo. Jeremias é o profeta da nova aliança. Falemos do ministério de Jeremias. O ministério de Jeremias durou cerca de uns 40 anos, por isso que Jeremias é considerado um dos profetas maiores. Tiveram um longo ministério: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Entre o ano 626, como 13º ano do reinado de Josias, até o ano 584 a.C., que abrange os reinados de Josias, Joaquim e Zedequias, estende-se até o 5º mês após o exílio e a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., Jeremias foi contemporâneo dos profetas Ezequiel, Daniel, Abacuque e Sofonias. Depois dos Salmos, Jeremias é o livro mais extenso da Bíblia. O capítulo inicial introduz o contexto histórico, geográfico e pessoal da vida do profeta Jeremias e nos dá detalhes do seu chamado divino. Vamos então ao chamado de Jeremias. O chamado de Jeremias. Esse, Jeremias, capítulo 1, verso 1 a 8. Esse trecho inicial do livro evidencia a soberania de Deus na escolha de seus mensageiros e a resistência inicial de Jeremias, atitudes que nos oferece lições importantes sobre o chamado espiritual. Primeiro, quem era Jeremias? Lemos em Jeremias 1:1, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Aqui temos a localização aonde ele vivia. E vemos que Jeremias era um dos sacerdotes. O nome Jeremias significa Jeová estabelece. Ele era filho de sacerdote Ilquias, nascido numa cidade sacerdotal de Anatote, durante o reinado de Manassés. Como filho de sacerdote, era esperado que seguisse o ministério sacerdotal, mas Deus mudou a sua trajetória e o chamou para a difícil missão de profeta. Contrariando as expectativas familiares, o sacerdócio judaico era uma função hereditária, confiada à tribo de Levi e à linhagem de Arão. Os sacerdotes oficiavam no santuário, ofereciam sacrifícios, ensinavam a lei, julgavam causas e intercediam pelo povo, sendo por isso respeitados e sustentados pelas ofertas. Já o ministério profético não era hereditário, nem limitado a uma linhagem específica. Deus mesmo levantava os profetas, geralmente para advertir e anunciar juízo. Algo que era muitas vezes impopular. Foi para essa missão difícil que o Senhor chamou Jeremias. Falemos da escolha divina, Jeremias 1:4. Antes que eu te formasse
no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus afirma que Jeremias foi escolhido antes mesmo do seu nascimento. Essa declaração ressalta a soberania divina, indicando que o chamado de Jeremias não foi acidental, mas foi planejado desde a eternidade. O Senhor já havia designado o papel do profeta, não apenas para Judá, mas para as nações, o que reflete o alcance universal da mensagem divina e a responsabilidade que Jeremias deveria carregar. Falemos da soberania de Deus no chamado ministerial. Manifesta-se por meio de pessoas que ele mesmo escolhe, segundo os seus próprios critérios. Por isso, muitas vezes o Senhor levanta pessoas que aos olhos humanos parecem não ter condição para a missão que lhes é confiada. Contudo, é por meio dessas pessoas que Deus realiza grandes maravilhas e evidencia seu poder e sua soberania. Temos aqui 3 verdades importantes sobre essa soberania. Primeiro, e deve ser destacada, Deus não utiliza padrões humanos. O ser humano escolhe pelo currículo, capacidade ou indicação. Deus não olha a aparência, Deus observa o caráter. Deus não escolhe apenas os capacitados, mas ele os capacita, os chamados. No que diz respeito à escolha das pessoas para o ministério, é fundamental compreender que cabe ao Senhor a escolha de seus obreiros. A pessoa pode e deve se apresentar, disposta a servir como mordomo na obra, mas a escolha pertence exclusivamente a Deus. O líder pode aconselhar, discipular e até apresentar alguém, mas a decisão final é do Senhor. Segundo, cabe ao Senhor designar a função de cada obreiro. Essa é uma verdade pouco ensinada, infelizmente, muito ignorado. É um equívoco pensar que o servo pode escolher a tarefa que deseja realizar, caso seja diferente da que Deus lhe determinou. A frustração ministerial surge justamente quando se está atuando em uma função equivocada. Conforme está escrito, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4, verso 11. Entender o nosso ministério é algo importante, entender a chamada que Deus tem em nossas vidas. Vamos à relutância de Jeremias. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias 1, verso 6. Diante do chamado, Jeremias responde com hesitação. Ele, Jeremias, se considera inadequado, seja por sua tenra idade ou sua juventude, ou seja, por falta de eloquência, não sei falar, pelas exigências do ministério profético, ou mesmo pela frustração de não seguir a estabilidade do sacerdócio. Apresentando sua escusa, afirma Jeremias ser muito jovem para a missão, procurando assim esquivar-se da santa convocação.
atitude que muitos ainda assumem em nossos dias, ignorando que Deus possui infinitos meios para capacitar aqueles que Ele escolhe. Jeremias 1:6, 2 Coríntios 3, versos 5 e 6. Essa reação é comum entre os chamados por Deus. Moisés disse: Senhor, eu nunca fui eloquente. Êxodo, capítulo 4, verso 10. E Gideão declarou: Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que meu clã é o mais pobre entre Manassés, ou em Manassés. Juízes 6, verso 15. Apesar disso, o Senhor encoraja Jeremias: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E reforça ainda: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 1, versos 7 e 8. Essas palavras revelam que o chamado divino não depende da capacidade humana, mas da capacitação que provém do próprio Deus. Vamos ao ponto 2, a capacitação divina. Após o chamado inicial, Deus capacita Jeremias para a sua missão, garantindo-lhe as ferramentas e o apoio necessários para cumprir sua tarefa profética. A palavra de Deus na boca do profeta, Jeremias 1:9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus toca a boca de Jeremias. Esse ato simboliza que o profeta não falará por si mesmo, mas sim será um porta-voz direto do Senhor. Também reforça que a sua autoridade não é humana, mas procede de Deus, e que ele será guiado pelo Espírito de Deus em tudo o que disser. Essa capacitação é essencial, pois Jeremias enfrentaria forte oposição ao longo do seu ministério. Jeremias 1:10, parte A. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Note aqui que os destinatários da mensagem do profeta Jeremias incluía todo o povo de Israel, tanto o restante do reino do norte quanto do sul, seus reis e sacerdotes, além de pelo menos outras 9 nações que foram advertidas quanto ao juízo do Senhor. Entre as profecias de Jeremias temos as nações do Egito, da Filístia, de Moabe, de Amon, de Edom, Damasco, Arábia, Elão e Babilônia. Temos aqui a corrupção e o pecado que haviam alcançado um nível alarmante, contaminando todas as camadas da sociedade. O povo cometia toda sorte de transgressões. Seus reis, como bêbados, não tinham direção nem sobre a própria vida. Os sacerdotes, mestres da lei, sacrificavam aos demônios. E os profetas eram arautos da mentira. O clero e a monarquia representavam o caos religioso e político e arrastavam a sociedade para a ruína total. A vocação e a mensagem de Jeremias estavam diretamente ligadas à missão de profetizar às nações e confrontar tal conduta, chamando o povo ao arrependimento. Jeremias, capítulo 5, versos 13 a 14. Sua missão compreendia anunciar como arauto, denunciar o pecado e anunciar o juízo vindouro,
e conclamar o povo ao arrependimento. Embora Jeremias fosse portador de uma mensagem severa e repleta de advertências, Jeremias era um profeta sensível e muito sofreu por causa da obstinação do povo. Quando pregava, sentia dor em sua alma, clamando para que a nação se arrependesse, o que lhe conferiu o epíteto de profeta chorão. Ainda assim, a nação não apenas rejeitou sua mensagem, como também perseguiu o profeta do Senhor, que continuou firme em seu chamado, conclamando ao arrependimento. Vamos à missão de edificar e derrubar. Jeremias 1, verso 10, parte B. Lemos: para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus enviou Jeremias para arrancar e derribar, mas também para edificar e plantar. Isso reflete o caráter duplo do ministério profético: anunciar o juízo e proclamar a restauração. Jeremias seria instrumento do Senhor para confrontar os pecados do povo, denunciar a idolatria e proclamar o iminente juízo divino. No entanto, sua missão não se limitava à destruição. Ele também deveria anunciar a esperança de um novo começo, por meio da reconstrução espiritual e da renovação de uma nova aliança com Deus. Vamos ao último ponto da nossa lição de hoje, falando dessas visões de Jeremias, tanto a visão da amendoeira, como também da panela. O capítulo caminha para o seu final, com uma visão mais ampla do trabalho de Jeremias, pois menciona as dificuldades que ele enfrentará, o alcance de sua mensagem e a promessa da proteção divina. Vamos à vara de amendoeira. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus apresenta a Jeremias a visão de um ramo, de amendoeira. O termo hebraico para amendoeira é shaked, que está relacionado à palavra vigiar, shoked, indicando que o Senhor está vigilante para cumprir sua palavra. Essa visão comunica que a mensagem profética não será em vão. Deus está atento e garante o cumprimento de tudo que revelou a Jeremias, tanto no que diz respeito ao juízo, quanto ao que diz respeito à restauração. A segunda visão, a panela de fogo, Jeremias capítulo 1, verso 13 a 14. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Nessa segunda visão, Jeremias vê uma panela fervente, cuja abertura está voltada para o norte. Deus revela que essa panela representa o juízo que viria de uma nação do norte, a Babilônia.
Essa imagem representa a urgência, a iminência da mensagem profética. A panela fervendo simboliza o perigo prestes a ser derramado sobre Judá. O sofrimento e a destruição como consequência do pecado e da idolatria. Vamos à proteção divina, Jeremias 1, 18 a 19. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus revela que reis e exércitos se levantariam contra Jerusalém, como instrumento de juízo. Isso demonstra que a rebeldia do povo de Judá traria sérias consequências. Jeremias teria a difícil missão de anunciar essa mensagem a um povo resistente e endurecido. O pecado, especialmente o da idolatria, é identificado como a principal causa do juízo. A oposição ao profeta viria tanto do povo quanto dos líderes religiosos e políticos, tornando a sua tarefa ainda mais difícil e mais árdua. Apesar das dificuldades, Deus encoraja Jeremias. Eu te ponho hoje como uma cidade fortificada, como coluna de ferro e com muralhas de bronze. Essa declaração simboliza a força, a firmeza e a estabilidade que o Senhor concederia ao profeta para resistir à perseguição. O Senhor promete que, embora Jeremias enfrente grande resistência, ele não seria vencido. Eu sou contigo para te livrar. Essa promessa enfatiza que a fidelidade e a proteção de Deus são garantidas em meio à oposição e à rejeição da mensagem divina. Vamos à aplicação pessoal. Assim como Jeremias, somos também desafiados a confiar na soberania de Deus e a sermos fiéis à missão que Ele nos confia, certos de que sua presença e sua proteção nos acompanharão em todos os momentos. Vamos às perguntas dessa lição para afirmar tudo aquilo que aprendemos. Primeira pergunta: quem era Jeremias e de onde ele veio? E a resposta está logo em Jeremias capítulo 1, verso 1. Jeremias era filho de Elquias, sacerdote em Anatote, na terra de Benjamim. Amém? Vamos à segunda pergunta dessa nossa primeira lição. Qual o significado da visão do ramo de amendoeira? Bom, aqui o significado é que Deus vela para cumprir a sua palavra. Vamos à terceira e última pergunta da nossa lição. Qual promessa Deus fez para Jeremias diante da oposição? Deus fez a promessa: eu sou contigo para te livrar. E é tudo que nós precisamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube para mais lições, não é? Nós temos o canal do YouTube, onde já passamos de 8.000 vídeos, e o segredo do canal é clicar no playlist. Ali você vai achar diversas pastas com diversos vídeos, 5 escolas dominicais que nós comentamos, a revista CPAD,
a revista da Betel, a revista da CADB, a revista da Central Gospel e a revista Conimadeb. São 5 escolas dominicais, todas as semanas para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.